Uma excelente noite a todos. Que Jesus nos abençoe. O tema da palestra de hoje é 0 ou 1. Calma, não se trata daquela brincadeira de criança, né? Zerinho ou 1. Não é bem assim. É porque um matemático persa do século IX, ele dizia o seguinte: o homem, ele pode construir vários zeros ao longo de sua vida. Então, vou pegar aqui uma caneta para colocar ali no quadro. Ele coloca como sendo 0. A beleza. A beleza pode ser um 0. Ele coloca o outro 0 como sendo a inteligência. Outro 0. E vamos colocar aqui a autoridade. Ou a riqueza. Como sendo zeros. Só que aí ele completa o raciocínio. Isso, para quem quiser ler a matéria completa, o Richard Simonetti, um autor espírita, escreveu um artigo a respeito disso no mês de novembro de 2017 na revista Reformador. Então ele coloca: a beleza por si só é 0, porque se a pessoa usa a beleza como uma arma de sedução, representa um 0. Se ela usa a inteligência para a prática do mal, para criar armas sofisticadas para matar os outros, não deixa de ser um 0. Se usa a autoridade para promover a ruína de outras pessoas, é mais um 0. E a riqueza também, nós podemos usá-la para construir algo positivo, proveitoso para o progresso humano, ou podemos usar a nossa riqueza para acabar com a vida dos outros. Representa por si só um 0. Mas aí ele completa o raciocínio. São zeros, mas se existe a ética junto com qualquer uma destas características, surge aí um outro número, que é o número 1. Então, olha só, imagina beleza, inteligência, autoridade e riqueza com ética. Imagina que número. Dá 1.000, dá 10.000, dá 1.000.000 e assim por diante. Quando nós usamos, sempre que usamos, os talentos que a vida nos concedeu para promover o bem, quando usamos com ética os talentos, os presentes que a vida nos concede, nós construímos um número maior, porque colocamos o 1 na frente de todos os zeros que representam os talentos que a vida nos concede provisoriamente. Na última vez em que eu aqui estive, me permitam fazer uma breve revisão, porque considero o trabalho de hoje uma continuação daquele trabalho que fiz da última vez sobre progresso e civilização. Então eu vou fazer algumas considerações a respeito daquilo que falei da última vez. De acordo com uma revista de 2017, a revista Nature, o ser humano está na Terra há 300.000 anos. Ou seja, muito tempo. O Homo sapiens, até então, se dizia que estaria na Terra há 195.000 anos apenas. A revista acabou com essa ideia, colocando que nós estamos na Terra há 300.000 anos, ou seja, um tempo bem maior. Só que a civilização é algo muito recente. E hoje vai ser melhor porque eu tenho aqui o auxílio do quadro. Então, olha só. O homem está na Terra há 300.000 anos. Então eu vou colocar aqui a representação de 100.000 anos. Seria isso. Então aqui dá 300. Aqui dá 200.
aqui dá 100, está mais ou menos dentro do tempo, né? E aqui nós chegamos nos dias atuais, 300 mil anos. De acordo com um estudioso, um catedrático da Universidade de Sydney, na Austrália, chamado Gordon Childe, ele diz que a humanidade teve 3 fases. Então, a primeira fase é a fase conhecida como selvageria. Vou colocar só um S para não demorar muito. Então, olha só, a selvageria, ela durou desde que o homem está na Terra até 12 mil anos atrás. 12 mil anos da onde, hein? Daqui, mais ou menos, olha. Então, olha só. Todo esse período aqui, selvageria. Depois que acabou a selvageria, o que é a selvageria? Selvageria é o período em que o homem se alimentava por meio da caça, por meio da coleta. Então, coletava frutos, raízes, caçava animais, porque era incompetente ainda para produzir os próprios alimentos. Isso só passou a ocorrer há 12 mil anos, com a Revolução Agrícola. Então, aqui, ó. Aqui está representando a Revolução Agrícola, ocorrida há 12 mil anos. Aí nós passamos a cuidar de plantas, a domesticar os animais, a cultivar os próprios alimentos. E isso permitiu que o homem, que até então era nômade, vivia se deslocando de um lugar para outro, ficasse fixo em determinados lugares. E isso propiciou o quê? O surgimento de cidades. Que ocorreram imediatamente? Não. Ocorreram 6 mil anos depois. Aqui, mais ou menos, ó, na metade. Então, há 6 mil anos, nós tivemos a origem daquele termo latino que chama civitas, que significa cidade, que tem a ver com civilização. Então, a civilização humana existe há apenas 6 mil anos. Esse período aqui, olha, de 12 mil anos a 6 mil anos, é considerado o período da barbárie. Então, olha só, na maior parte da história do homem na Terra, o homem foi selvagem. Depois ele se tornou bárbaro. E agora nós somos civilizados. Há apenas 6 mil anos, hein? Será que somos civilizados mesmo? Difícil tratar o ser humano atual como civilizado. Nós discutíamos naquela ocasião se a civilização foi um progresso ou um retrocesso. Porque algumas pessoas defendem a ideia de que foi um retrocesso. Porque quando o homem era selvagem, quando ele vivia na área rural, as pessoas viviam mais. Então, pessoas colocam, inclusive, o seguinte: olha, quando a gente pega lá na Bíblia, numa época mais recuada, nós vamos verificar que o homem vivia muito mais do que hoje. E até um amigo, outro dia, estava dizendo, olha, nós vamos viver muito pouco, do jeito que nós estamos. E aí nós colocamos aqui na ocasião que isso é uma grande mentira, porque a cada dia que passa, o homem está vivendo muito mais. Só no século XXI, a expectativa de vida na Terra subiu 5 anos. No ano de 1900, a média de vida da população mundial era de 33,7 anos. E apenas em 11 décadas, pouco mais de um século, nós aumentamos a expectativa de vida no planeta Terra em 41,7 anos. E hoje, nós vivemos em média 75,4 anos, de acordo com dados de 2014. Ou seja, 75 anos. Ah, mas por que lá na Bíblia tem pessoa idosa? Não sei. Eu conheço pessoas que têm aparência de idoso e que têm 40 anos, 50 anos. Isso é muito relativo. Depende muito da pessoa, da forma como a pessoa cuida de si. Aliás, há 50 anos, uma mulher de 40 era considerada uma quarentona, não é isso? E hoje é considerada uma jovem. Então, elogio a todas as mulheres de 40. Porque é possível ser jovem com 40, com 50, com 60 anos. E daqui a pouco nós vamos encontrar uma mulher de 70 com a sua filha de 40 e nós não vamos saber se é a mãe, se é a irmã. Aliás, daqui a pouco não, porque isso já acontece em muitos lugares. É verdade ou não é?
Então essa é uma questão muito relativa, questão da idade. Mas o certo é que quanto mais nós retrocedemos no tempo, menos o ser humano vivia. A mortalidade, a começar pela mortalidade infantil, porque não existiam vacinas, era muito maior do que nos dias atuais. Então é um mito que nós precisamos destruir. A civilização foi boa nesse aspecto. O outro ponto que as pessoas criticam a civilização é com relação ao nível de violência. Analisando-se ossadas de seres humanos, nós vamos verificar que nesse período aí da selvageria e da barbárie, existiam lugares em que a taxa de homicídio era de 60%. E no período da barbárie, em média, era entre 10% e 20% de homicídios. Imagine uma população com 20%, com 10% de assassinatos. É muito. Então se matava muito mais antigamente. Com o advento da civilização, a taxa de homicídio passou a ser de 2% a 5%. Melhorou muito. Se avançamos um pouco mais, no século XX, que tivemos aí 2 guerras mundiais, a taxa de homicídio já melhorou. Passou a ser de 1% a 2%. E nos dias atuais? Se mata muito ou se mata pouco? O que acham? Muito? Se mata muito pouco, em comparação com os períodos mais recuados da história. Mas se mata muito ainda, porque precisamos melhorar os nossos índices de homicídio. Mas hoje, a taxa de homicídio sequer é medida em percentual. Se pega para análise o grupo de 100 mil habitantes. Então a taxa, por exemplo, de 20 a cada 100 mil habitantes, ou seja, muito mais civilizado do que era anteriormente. E aí o Livro dos Espíritos, na questão 793, até esse ponto é que nós fomos, na última vez em que aqui estive, ele coloca o que está faltando para o ser humano construir aqui na Terra a civilização completa. Porque os Espíritos colocam que nós ainda não somos civilizados. Nós somos apenas povos esclarecidos. A civilização completa, ela teria alguns requisitos para se instalar na Terra. De acordo com a questão 793. Um dos pontos, desenvolvimento moral. Então, o que é a moralidade? A ética é aquilo que se baseia em valores. E a ética inspira a moral. Mas a moral ela se modifica com o passar do tempo. Então, por exemplo, existem sociedades em que arrotar a mesa é elegante. Agora, para nós, é moral ou imoral? É imoral. Se a pessoa eliminar gases durante a refeição, na nossa sociedade, é elegante ou deselegante? Muito deselegante. Mas existem lugares em que isso é admitido. Existem lugares em que é normal o homem usar saia. Agora, na nossa sociedade, não vou dizer que é imoral, não. Não é. Já deixou de ser. Né? Mas há 50 anos ainda era imoral. Hoje em dia não, porque há uma tendência maior ao respeito à diversidade. Então se admite isso. Mas o homem beijar no rosto, é engraçado até isso. Eu estou falando aqui para vocês, eu estou mudando os meus conceitos, porque há 50 anos meu pai me ensinava, o homem não beija no rosto, mas eu vejo homens se beijando no rosto e não posso recriminá-los por isso, porque isso passou a ser admitido. Sinaliza para nós que a moralidade ela se modifica com o passar do tempo, ela tem a ver com os costumes. A questão do adultério, extremamente imoral, mas houve época em que era ilegal, inclusive. Ainda é imoral, mas em determinados lugares não é. Não é imoral. Então a moralidade ela se modifica. E a ética ela é universal. Ela não se modifica jamais. Agora, para que haja civilização completa, tem que haver o quê? Desenvolvimento moral. A nossa moral tem que se tornar mais apurada. Tem que se aproximar dos valores que Jesus nos ensinou por meio do seu evangelho. Aí nós vamos ter uma sociedade aperfeiçoada. Uma sociedade que ama o próximo como a si mesmo, que faz aos outros aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Quando nós nos inspirarmos nos ensinamentos de Jesus, nos valores que estão contidos no evangelho, nós vamos ter uma moral mais apurada. É isso que Jesus veio propor, para fazer com que a nossa moral avance. Um outro requisito para que haja civilização completa
destruição dos vícios. Por isso que nós não temos uma civilização completa. Porque para onde nós olhamos, na nossa sociedade, nós vamos encontrar pessoas viciadas. Existem pessoas viciadas em droga, em cigarro, não há aqui nenhuma recriminação, porque todos nós somos viciados em alguma coisa, tá? Então não se trata de crítica, não, porque cada um sabe de si, cada um sabe dos seus valores e das próprias consequências, mas não deixa de ser algo que no futuro irá se acabar. Nós não vamos ter fumantes, na civilização completa não vamos ter. Pessoas que se embebedem, embora não se trata aqui de nenhuma crítica. Pessoas que desrespeitam umas às outras no trânsito, porque a fúria, a raiva, o mau humor não deixa de ser um vício também. É um vício moral. O vício da gula, o vício do sexo. Então tem inúmeros vícios que precisamos destruir na nossa sociedade para que possamos ter a chamada civilização completa. Porque na civilização completa nós não vamos ter vícios, nem de ordem física, nem de ordem moral. Uma outra coisa, convivência como irmãos. É algo que falta também na nossa sociedade. Claro que nós vamos ensaiando essa convivência, mas é muito diferente dos exemplos que nós verificamos em algumas obras do Chico, por exemplo. Existe uma obra que eu recomendo a leitura de todos. Trata-se da obra Renúncia, do Espírito Emmanuel. No Emmanuel, a protagonista da história é uma personagem chamada Alcione, que vem de um mundo muito mais evoluído do que o planeta Terra. E ela reencarnou na Terra, adivinhem para quê? Para ser presidente de algum país, para ser uma pessoa ligada à política, para exercer a medicina. Nada disso. Todas estas coisas são louváveis e recomendáveis. E muitas vezes espíritos superiores se encarregam também destas tarefas. Mas o que salta aos olhos no caso de Alcione é que ela reencarnou apenas e exclusivamente para cuidar de uma pessoa que estava presa a regiões umbralinas. Um espírito que era muito querido ao coração dela e que ela queria resgatá-lo das regiões trevosas. E reencarnou com o único propósito de auxiliar o processo evolutivo deste espírito. Os companheiros dela, que moravam em lugares mais avançados de civilização, a advertiram: Alcione, não faça isso. O seu projeto tem grande percentual de não dar certo. E ela insistiu: eu vou fazer. Por isso que o livro se chama Renúncia. Porque Alcione até então desenvolvia trabalhos muito apurados no campo da música, no local em que ela residia. E ela deixou esse trabalho apenas para se dedicar àquela alma enferma que ainda estava presa às regiões trevosas da Terra. E veio. E qual foi o resultado? Realmente o projeto foi malogrado. Não deu certo. Ele não se purificou naquela investida da Alcione. O projeto de avanço daquele espírito enfermo ficou para uma outra ocasião. Mas o que chama atenção quando nós lemos a obra não é tanto o cerne do livro, mas sim a personalidade da Alcione. Porque eu me inspiro nela para explicar o que seria uma sociedade em que as pessoas convivem como irmãos. O Emmanuel coloca lá na obra. A Alcione, em todos os lugares em que ela ia, ela nunca se preocupava com o próprio bem-estar. Ela estava sempre preocupada com os outros. O que mais a agradava era ver o sorriso no rosto do outro. E por vezes ela deixava de agradar a si para agradar aos outros. Porque o maior prazer dela era ver a pessoa sorrindo, ver a pessoa feliz. Então, se surgisse uma descoberta, quem inventou isso? E foi a Alcione. E a pessoa dissesse: fui eu, Alcione, foi ela. Ela iria concordar com a pessoa, foi ela. Porque o objetivo dela era ver o outro sorrindo, era ver o bem-estar do outro. Então ela não se importava com estas questões ligadas ao ego, que tem tanta importância ainda para nós no nosso atual momento evolutivo. Porque dificilmente nós deixamos o nosso próprio bem-estar para atender a necessidade alheia. E ainda nos justificamos, né? Lá no Evangelho está escrito: amai ao próximo como a si mesmo.
Tenho que amar a mim em primeiro lugar. Está certo, isso nós devemos realmente nos amar. O evangelho não está errado. Só que algumas vezes nós nos equivocamos e usamos este argumento como pretexto para justificar o nosso egoísmo, que não deixa de ser um vício. Aliás, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo é o pai de todos os vícios. Todos os vícios começam no egoísmo. E se nós analisarmos a origem, vamos chegar a essa constatação. Um outro requisito da civilização completa, de acordo com o Livro dos Espíritos, é o exercício da caridade. E aí nós nos lembramos até daquele lema que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. É isso que nos ensina a doutrina espírita. É fora do espiritismo não há salvação? Não. É fora da igreja não há salvação? De maneira alguma. É fora da caridade. É o mais importante que nós devemos fazer aqui na Terra é a caridade. Por isso que quando se fala em salvação, nós espíritas não devemos colocar jamais. A salvação está no espiritismo. O espiritismo é, sem dúvida alguma, um instrumento escolhido por nós, ao qual nós nos afeiçoamos, com o qual nós nos identificamos para aprender a exercitar a caridade. Isso é muito válido. Mas existem pessoas caridosas na face da terra das mais diversas doutrinas. E nós não podemos, de maneira alguma, discriminá-las por isso. Em uma obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz conta de espíritos que estavam prestes a deixar o corpo físico. E um grupo de espíritos ligados à espiritualidade se preparou para vir à Terra, para auxiliar no processo de desligamento destes espíritos que eram merecedores de uma assistência especializada. E aí pergunto, quem eram estes espíritos? Eram espíritas? Alguns eram. O caso de Dimas, um médium, né, que exerceu muito bem a sua faculdade. O caso de uma outra médium que morava no Rio de Janeiro, que tinha como um dos companheiros espirituais a figura de Bezerra de Menezes, mas não era o caso dos outros. Ali nós tínhamos uma evangélica, detentora de grande poder espiritual, de grande capacidade de doação. Nós tínhamos ali um indivíduo católico, extremamente abnegado, e tínhamos ali um espiritualista que a obra não coloca a qual doutrina ele era ligado em especial, o Fábio, embora nós suspeitemos que tivesse alguma ligação também com a doutrina espírita, mas a obra coloca que era apenas um espiritualista. Fora da caridade não há salvação. Isso é o mais importante que nós devemos realizar para aquilo que alguns religiosos chamam de salvação. E nós, espíritas, alguns, chamamos de espiritualização ou progresso espiritual. Então, resumindo essa questão 793, o que nós devemos aprender com maior urgência é aquilo que Jesus nos ensinou. Vocês achavam que eu ia falar alguma novidade aqui, né? Tem novidade nenhuma. Porque o nosso trabalho tem a ver com aquilo que Jesus ensinou. Quando ele resumiu os mandamentos da lei mosaica, os 10 mandamentos, ele colocou: se quereis saber, tem 2 coisas só que vocês precisam aprender. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Que na verdade são a mesma coisa, né? Amar a Deus e amar ao próximo, se analisarmos, acaba sendo a mesma coisa. E será que nós amamos o próximo? Será que a nossa sociedade está apta a amar o próximo? Assistindo a uma palestra, a um trecho, Klinger, ele diz o seguinte, que ele foi a São Paulo visitar o Museu do MASP e lá havia uma exposição de Charles Darwin. E ele viu lá que havia o diário de bordo de Charles Darwin, que havia visitado inúmeros países, inclusive o Brasil. E aí ele leu lá em um determinado lugar da exposição: hoje eu deixei o Brasil, graças a Deus. É o Rossandro contando. E aí ele falou: mas que indivíduo nojento. Este é o termo que ele usa na sua palestra.
visitou o Brasil e ainda escreve isso do nosso país. Hoje eu deixei o Brasil, graças a Deus. E aí ele diz que estava ao lado da esposa dele. Ele diz que as mulheres são mais iluminadas, né, do que os homens. Calma aí, não julgue o Charles Darwin tão apressadamente. Vamos verificar o que é que ele quis dizer. Porque olha, é engraçado que quando a gente analisa as obras espíritas, de fato é assim, né? Você pega, por exemplo, o caso de André Luiz. Desencarnou. Aonde estava a mãe de André Luiz? Em uma colônia mais elevada. E o pai de André Luiz? Nas zonas umbralinas. O caso do Emmanuel. Onde estava a esposa dele, Lívia? Em regiões mais elevadas. E onde estava o Emmanuel? Teve que reencarnar a duras penas. Então ele diz, olha, as mulheres realmente estão num patamar mais elevado. Claro que nós não podemos generalizar, tá? Foi só uma forma de puxar um pouco a sardinha para o lado das mulheres. Mas aí a esposa disse a ele, vamos ler o que é que Charles Darwin quis dizer. E aí tinha lá na exposição, contando, por várias cidades em que passei, no Rio de Janeiro e em Recife, eu me espantei, porque haviam pregos nas casas que eram utilizados para esfolar os dedos dos escravos. E certa vez eu verifiquei um menino de apenas 12 anos sendo espancado quase até a morte, apenas porque me serviu um copo d'água que não estava muito limpo. E ele ficou profundamente impressionado com estas coisas, porque aquelas pessoas que cometiam estas atrocidades, que esfolavam os escravos, eram as mesmas pessoas que nos finais de semana iam às igrejas e diziam, de peito aberto, que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ele faz um paralelo com os dias atuais. Será que nós mudamos muito? A escravidão acabou. Foi um grande progresso na história brasileira, sem dúvida alguma. E não faz muito tempo, o que sinaliza que nós estamos evoluindo, tanto sob o aspecto moral, quanto sob o aspecto intelectual. Mas aí o Rossandro diz assim, será que nós estamos tão diferentes assim? Porque nos dias atuais, as pessoas da classe média levam seus filhos nas escolas, na aula de judô, na aula de balé, na aula de natação, enquanto nos semáforos existem pessoas, crianças, vendendo, praticando malabarismo, pessoas que são discriminadas, e a sociedade faz muito pouco por essas pessoas. E existem pessoas viciadas, mendigos, jogados aí pelas ruas, e a sociedade faz muito pouco. E são as mesmas pessoas que nos finais de semana, espíritas, católicos, budistas, protestantes, vão às igrejas e dizem que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta não é uma reflexão minha, uma reflexão que o Rossandro fez em uma de suas palestras. E aí surgiu uma pesquisa do IBGE para verificar o caráter do povo brasileiro. E a pesquisa questionava assim, você é racista? E a maior parte das pessoas que responderam à pesquisa aqui no Brasil disseram, não sou racista. Mas você acha que o povo brasileiro é racista? E a maior parte respondeu que era. E perguntaram, você inveja alguém? E a maior parte das pessoas disseram que não inveja ninguém. Mas você acha que as pessoas no Brasil são invejosas? A maioria respondeu que sim. E aí conclui-se que há no Brasil uma verdadeira esquizofrenia nacional. Porque onde estão os invejosos e os racistas que a gente não encontra? Todo mundo é racista e invejoso, mas ninguém sabe onde estão. Há uma urgência, não só no Brasil, como em todo o mundo, da descoberta do amor ao próximo. Porque nós ainda disputamos muito, há uma grande competição. Só um exemplo de como nós não amamos o próximo. Outro dia eu falei assim para minha esposa, que eu ia comprar uma camiseta do meu time do coração, que eu não vou aqui dizer qual é, porque é perigoso. Eu falei, vou comprar uma camiseta do Timão para dar para o meu filho. Aí já falei sem querer. Né? E é um perigo isso. Ainda bem que perdeu, eu estou livre,
vou sair daqui tranquilo, né? Porque se tivessem ganhado, iam dizer que o juiz fez alguma coisa. Não é um time bem visto. E a minha esposa olhou para mim, que é isso? Você não vai comprar camisa, não. Mas por que não vou comprar? Compre da seleção brasileira. Por quê? Teu filho vai apanhar na rua com a camisa do Corinthians. Olha só a que ponto nós chegamos. Porque nós sabemos que em muitos lugares realmente isso acontece. Né? Claro que não é comum na nossa região, mas em São Paulo, em determinados lugares, é perigoso. Pessoas morrem por causa de camisa de time. Então, olha quanto ainda falta para a nossa sociedade, para a nossa civilização, se aprimorar nesse aspecto do amor ao próximo. No campo dos esportes, que é uma prática extremamente saudável, mas que ainda verificamos um desrespeito imenso. As pessoas não sabem ainda lidar com a prática esportiva como algo natural, não sabem perder. Aquilo muitas vezes se transforma numa guerra, porque não há aquilo que aquele matemático do século IX chamou de ética. Saber perder é ter ética, é se aproximar de uma moral mais elevada, porque faz parte do jogo. No campo da música, nós verificamos isso. Dizem que Mozart tinha um adversário, até Mozart. Era um músico também que o invejava muito. E morreu com esse adversário, de acordo com alguns estudiosos da obra de Mozart. Outros discordam disso. Mas não precisamos ir tão longe. Peguemos aí em qualquer setor do conhecimento humano. Pessoas aqui se trabalham na medicina, se são educadores, se trabalham na área da informática. Me digam, há competição ou não nas áreas do conhecimento? Às vezes as pessoas se tornam adversárias ou não. E às vezes até inimigas. Porque praticam a mesma profissão, só que um teve o azar ou a sorte de ser um pouco melhor do que o outro. E aquilo acaba se transformando numa verdadeira batalha. A religião não foge disso, não. Desde a época do Antigo Testamento, nós vamos verificar lá disputas entre um profeta famoso, Elias, e um sacerdote do deus Baal. Um ganhou a disputa e mandou decapitar o outro. Disputa religiosa, que ainda existem nos dias atuais. Existem ainda religiões divergentes, aliás, ao longo da história, inclusive aí, depois de Jesus, nós vamos verificar disputas religiosas em que pessoas mataram umas às outras por causa da religião. Nos dias atuais, às vezes, pode haver uma antipatia, mas felizmente nós estamos modificando este quadro. Eu, ainda bem, eu posso dizer que tenho amigos que são católicos, amigos que são evangélicos, amigos que são budistas. Talvez isso seja em razão de estarmos encarnados no Brasil. Não sei, amigos ateus. Somos amigos. Pessoas que têm ideias avançadas, pessoas que têm respeito ao próximo, às vezes até mais do que nós religiosos. Nós religiosos não devemos discriminar a ninguém. Tem um amigo evangélico que fez aniversário, me convidou para o aniversário, para frequentar a casa dele. Fui lá. O único espírita tinha lá todos os amigos da igreja evangélica. Olha só que bacana. Bonito. Sinal de que nós estamos evoluindo. Mas ainda precisamos evoluir muito mais. Quando outro dia vi uma fala do padre Fábio de Mello, e ele se referindo com o maior respeito à figura de Francisco Cândido Xavier, dizendo da grandeza de Francisco Cândido Xavier, da obra dele, do exemplo de caridade com que ele inspirou a muitos. Achei aquilo maravilhoso. Talvez apenas um setor da atividade humana que eu não vi disputa. Mas talvez alguém aqui tenha visto. Sambista nunca disputa. Vocês conhecem música? Vocês conhecem? Sambista não disputa. Não estou falando de pagodeiro, hein? Com todo respeito. Mas sambista não disputa. Outro dia eu ouvi uma entrevista de uma sambista, Beth Carvalho. Tudo quanto é samba, tudo quanto era música, tudo quanto é autor de samba, ela falava, aquela obra é maravilhosa, foi um gênio, foi muito bem inspirado, foi de uma inspiração incrível. E aí eu fui verificar a entrevista de outros sambistas da mesma escola que ela. Era o mesmo respeito, a mesma gratidão. E eles dizem que o samba é amor, né? O samba é amor e oração. É a religião deles, deve ser respeitável. Mas apenas uma brincadeira.
E eu comecei até a me inspirar nos sambistas, porque aquele povo é muito leve, é muito solto. Talvez eu esteja equivocado, porque não conheço profundamente, mas me inspiro no exemplo de doação, no exemplo de total ausência de disputa que existe entre alguns sambistas, né? Não sou sambista não, viu, gente? Embora respeite e goste de samba. Dizem que quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? Ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Então, nós devemos gostar pelo menos um pouquinho de samba. Mas o que é esse amor ao próximo? Porque, olha só, conheço gente que fala assim, eu não amo o próximo não, tem muita dificuldade. E aí você pergunta, por que você não ama? E a pessoa diz assim, porque eu sou mais frio, eu não sou uma pessoa calorosa, uma pessoa vibrante, eu sou meio morno. Será que uma pessoa assim ama o próximo? Então, eu achava que não. Aí comecei a modificar os meus conceitos, porque afinal de contas, o que é amar ao próximo? Para alguns até, amar ao próximo, quando a gente ouve isso, parece uma coisa meio piegas, né? Extremamente sentimental. Só as pessoas que têm muito amor, muita capacidade de doação, são capazes de amar. É um equívoco, não é verdade isso? Esse amor ao próximo que Jesus nos ensinou, ele talvez tenha até menos intensidade. Talvez. Digo talvez porque não posso fazer afirmações categóricas sobre algo que ainda estou aprendendo, algo que conheço pouco. Porque a maioria de nós ainda conhece pouco sobre o amor. E nos equivocamos ao tratar dele. Então temos até que tratar a questão com uma certa dose de cautela, porque somos aprendizes do amor. Essa é a grande verdade. Mas o amor talvez não seja algo assim de profunda intensidade. E eu peguei algumas palavras para dizer para mim o que seria o amor. O que seria o amor? Então, alguns requisitos. Compaixão. Quando nós temos compaixão, nós amamos. O que é a compaixão? É ter gentileza diante da dificuldade, do problema do outro, do sofrimento do outro, a compreensão e a vontade de querer ajudar. Isso é compaixão. Saber analisar o sofrimento humano. Querem ver uma pessoa sem compaixão? Eu conheço uma pessoa assim. Sem crítica a essa pessoa, porque deve ter as razões dela. Se eu disser que não, estou sendo uma pessoa sem compaixão. Porque cada um tem as suas razões. Nós não conhecemos as pessoas, a história de vida de cada um. Por isso que Jesus dizia, não julgueis, para que não sejais julgados. Nós não temos condição de julgar pessoa alguma. E quando nós levamos a sério este ensinamento, nós estamos sendo compassivos. E aí é uma pessoa que, por onde ela passa, se alguém não a cumprimenta e a conhece, ela fala assim, tá vendo? Pessoa mal educada. Me viu, mas não cumprimentou. Pois vai ver. De agora em diante, vou entrar naquele lugar sempre com o nariz em pé. Não vou olhar para ninguém. Ela age dessa maneira. Sabe o que é isso? Falta de compaixão. Porque uma pessoa compassiva, como é que ela analisa? Esse sujeito não me cumprimentou. Vou riscá-lo da minha caderneta? Se eu tenho compaixão, não. Porque eu não sei quais as razões dele. Posso pensar, será que eu fiz alguma coisa que o deixou desgostoso? Acho que eu falei uma coisa que ele não gostou. Bom, vou procurar me desculpar. Será que o problema está com alguém da minha família? Mas não pensem muito não, senão começa a ter paranoia. Aí já não é compaixão, já é problema a exigir tratamento psiquiátrico. Será que a pessoa tem algum problema mais sério? Porque tem gente que às vezes tem depressão. Nós estamos convivendo com pessoas na nossa sociedade que estão tomando medicamento e nós não sabemos. Pessoas que estão com problemas, com verdadeiros dramas interiores em suas famílias, em suas casas. E nós vamos riscar a pessoa da nossa caderneta só porque um dia ela não nos cumprimentou, sem conhecer a história de vida da pessoa, sem conhecer os dramas interiores dela, os processos pelos quais ela está passando. Isso é ausência de compaixão. O Evangelho segundo o Espiritismo trata sobre uma questão chamada piedade. Eu tenho um amigo que diz assim, eu não quero que ninguém tenha piedade de mim. Porque piedade é algo muito pequeno. Imagina alguém ter piedade de mim.
E eu falei, será que ter piedade é ruim ou é bom? E aí eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é que está dizendo lá? A piedade é uma virtude que vos aproxima dos anjos. Porque um coração piedoso é um coração que ama. Como não ter piedade? Se eu passo pelas ruas, existem pessoas passando frio, passando fome, sem ter o que comer, mas não me importo com essa situação. Eu sou uma pessoa sem piedade. Agora, as almas piedosas que passaram pela terra, o que fizeram? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, iria deixar o conforto do próprio lar. Francisco de Assis iria tirar a própria roupa do corpo para cobrir o mendigo, sem querer saber o porquê dele ter chegado àquela situação. Então, uma alma piedosa é uma alma que ama. Precisamos aprender a piedade, porque ela é uma virtude. Uma outra coisa, empatia. Quando nós aprendemos essa virtude, nós, de certa maneira, nos exercitamos no amor ao próximo. O que é a capacidade de empatia? Eu consegui me sentir no lugar do outro. O outro está com aquele problema, eu consegui me sentir no lugar dele. E aí, nós nos lembramos daquela passagem do Evangelho. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Mas só consegue fazer isso quem tem o quê? Empatia. O que eu gostaria que o outro fizesse para mim? Eu vou me sentir no lugar dele, eu vou fazer para ele. Isso é ter empatia. Uma alma iluminada, encarnada aqui no planeta Terra, pelo menos para mim, é uma alma iluminada. Dalai Lama, né, o tibetano, ele fala sobre a empatia. E ele diz assim que nós podemos ter empatia com qualquer pessoa. E o indivíduo que foi entrevistá-lo perguntou, você sente solidão? E o Dalai Lama, não me sinto sozinho. Mas como? Você não tem uma esposa, não tem filhos? Como é que você acaba com essa sensação de solidão? E ele diz, em qualquer lugar, diante de qualquer situação e com qualquer pessoa, nós podemos reduzir a nossa solidão. Porque todos nós temos situações em comum. Então, onde ele vai, ele se aproxima do cozinheiro, conversa com o cozinheiro, fala sobre problemas do Estado tibetano, problemas sérios ligados à política. Mas o cozinheiro tem uma compreensão sobre aquilo. Procura entender a vida das pessoas e verifica que, diante de qualquer ser humano, nós podemos ter uma dose de cumplicidade, porque há muito mais de comum entre nós do que de diferenças. Dizem os estudiosos que entre nós, seres humanos, há uma identidade de 99% do nosso DNA. Apenas 1% é que se encarrega das diferenças. Então, nós somos muito mais parecidos do que imaginamos. Uma outra coisa que nos aproxima do amor ao próximo, vocês acham que aproxima mesmo? Educação. Parece que alguns dizem, educação não é amor, não. Educação é obrigação. Mas olha, nos dias de hoje, nós podemos considerar como uma característica do amor ao próximo. Porque quando eu me interesso pelos outros, quando eu me preocupo com a situação do outro, eu me esforço para ter um pouco mais de educação, que é diferente de instrução. Eu posso ter pós-graduação, mestrado, doutorado, ser PhD, ser muito instruído, mas ter muito pouca educação. Educação é diferente. Porque uma pessoa educada faz as pessoas se sentirem bem, é uma pessoa amistosa onde chega, torna o ambiente mais saudável, mais equilibrado. Então não deixa de ser uma virtude, desenvolver a boa educação. Outra coisa, respeito e consideração. E nós podemos ter isso por qualquer pessoa. Nós não devemos respeitar e considerar as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas construíram, mas sim por aquilo que elas são. E todos nós somos filhos de Deus, todas as pessoas são credoras de respeito e de consideração. Peguemos, por exemplo, o exemplo de Chico Xavier. Dizem que o Chico estava lá no grupo espírita da prece, psicografando, e as pessoas estavam ansiosas para que ele lesse as mensagens da noite, psicografadas.
De repente chegava lá quem? Um intruso para a maior parte das pessoas. Um indivíduo chamado Jorge, que era um indivíduo que pouco tomava banho, tinha mau hálito. Então chegava com um cheiro desconfortável e o Chico parava tudo. Espera aí que agora nós vamos conversar com o Jorge. E as pessoas iam ficando mais ansiosas, mais aflitas. Mas e as nossas mensagens? Não vai acabar com isso logo? Vamos ler as mensagens. E o Chico parava tudo para conversar com o Jorge. Abraçava o Jorge. Jorge gostava de poesia. E ele dizia, Jorge, leia agora um dos seus poemas. E o Jorge lia. E as pessoas na fila, imagino, né? E eu estaria lá assim, meu Deus, poesia uma hora dessa. 00:30, 1h, eu querendo ir embora para casa, ainda vou ter tempo para poesia. Em que lugar que eu fui me meter? Era a postura da maior parte das pessoas que estavam ali. E o Chico, nessa circunstância, se utilizava da ocasião para exercitar e dar exemplo de respeito e consideração pelas pessoas, por aquilo que elas são, filhas de Deus, como todos nós. O Evangelho diz assim, olha, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Significa que nós devemos fazer o bem, independente da pessoa. Nós não devemos olhar, opa, aquele ali eu vou proteger, aquele ali eu vou ajudá-lo, porque mais à frente poderá ser útil. Isso é interesse. Isso não é caridade. Isso não é amor ao próximo. O amor ao próximo é quando nós ajudamos desinteressadamente. E olhe, embora nós não devamos ser interessados, me permitam contar um exemplo de família. Meu pai, ele é de uma família muito numerosa. Teve mais de 10 irmãos. Dos irmãos do meu pai, eu devo conhecer uns 5 só. Não conheço sequer os meus tios. E primos. Talvez tenha algum primo aqui no salão que eu nem conheço. E um irmão do meu pai, ele pouco estudou, tinha muita dificuldade. Meu pai era o caçula e ele, às vezes, ajudava o irmão. Arrumava um emprego para o Manuel, mas o Manuel era desajuizado, engravidava alguma moça, brigava com o patrão, saía do emprego e chegou, inclusive, a morar na rua. Morava na rua. De vez em quando ia lá na casa do meu pai, levava bala para as crianças. Era uma pessoa generosa, esse meu tio Manuel. Levava bala para as crianças, às vezes sem banho até. E meu pai, meu Deus, Manuel chegou. Porque se sentia responsável, afinal de contas, um irmão. Vejam que situação delicada, né? E o meu pai, o tempo passou e o Manuel sumiu, nunca mais apareceu. Um dia o meu pai pegou um ônibus aqui, da Aviação Bragança, e foi a São Paulo. E esqueceu de levar carteira. Coisa pouco comum. Imagina alguém ir a São Paulo e esquecer de levar carteira. Foi com a passagem no bolso e esqueceu a carteira. Chegando lá no metrô, não me lembro se era Estação Bresser ou Tietê, coloca a mão no bolso, cadê? Será que alguém roubou minha carteira? Tinha deixado aqui em Varginha a carteira. E agora o que eu vou fazer? Meu pai é uma pessoa um pouco orgulhosa, sabe? Ele é leonino. Dizem que leonino é orgulhoso. Tem algum leonino aqui? Bom, não se sintam ofendidos, porque eu não acredito em astrologia, não. Mas dizem que é orgulhoso por causa disso. E ele jamais pediria dinheiro emprestado na rua. Eu pediria para qualquer um, mas meu pai não. E agora, o que eu vou fazer? Talvez tivesse que chamar o taxista para trazer o dinheiro para ele, porque pedir dinheiro era difícil. De repente ele olha do lado, 5h da manhã em São Paulo, quem que estava lá no metrô? O Mané estava lá. Aí contou o problema e tudo. Mané, mas é isso aí. Pegou, toma aqui um passe, tem aqui um trocado e vai com Deus. Foi beneficiado pelo irmão, que ele tinha uma certa dificuldade de convivência. Então, olha só. E aí diz o Evangelho, não devemos convidar para a nossa residência, para jantar conosco, apenas aqueles que podem nos retribuir em uma outra ocasião. Acolhei os coxos e os estropiados, e beneficiai, fazei o bem sem olhar a quem. Uma outra coisa que tem a ver com amor ao próximo, leveza. Olha, a pessoa leve, ela não está fazendo bem para o próximo apenas, está fazendo bem para si mesma, porque ser leve é bom.
É ter leveza, não ter peso, não carregar o mundo nas costas, né? Nós identificamos rapidamente quando nos aproximamos de uma pessoa que tem leveza. Tem uma palestrante brasileira, Leila Ferreira, e ela diz assim: olha, tem organizações de trabalho que quando uma pessoa pesada tira férias ou tira licença saúde, todo mundo faz festa. Porque a coisa mais difícil que tem é conviver com uma pessoa pesada, uma pessoa sempre mal-humorada, com uma visão negativa das coisas. E ela conta a experiência dela, que ela foi aos Estados Unidos e voltou para o Brasil, comprou um apartamento em São Paulo e estava louca para conhecer os vizinhos dela. Ela entrou no elevador, entrou uma mulher e ela: bom dia. A Leila é uma pessoa entusiasmada, muito alegre. Bom dia. E a mulher toda perfumada, de salto alto, nem olhou para a cara dela. Ela falou: como estamos, hein? Em São Paulo as pessoas são assim. Como pode? Aí ela pegou o avião, foi lá para Belo Horizonte, foi lá visitar o shopping Diamond Mall. E chegando no shopping, a Leila gosta de gente. Ela quer fazer amizade o tempo inteiro. Já viram o olhar brilhando assim, esperando alguém para conversar? Ela é assim. E ela estava no shopping, veio uma mulher cheia de sacolas, em sentido contrário, e ela também cheia de sacolas. Aquelas portas que se abrem automaticamente. Ela se contorceu toda na porta para dar lugar para a mulher passar, e a mulher passou igual um furacão. Nem olhou para a cara dela e não falou sequer muito obrigado. Ela: que coisa! As pessoas aqui em Belo Horizonte também estão assim. Eu estou precisando ir para o interior. E foi para a cidade natal dela, Araxá. No interior, já viram, as pessoas são mais calmas, mais tranquilas. E ela lá em Araxá, na fila do Banco do Brasil, chegou a vez dela. Havia uma máquina ali com defeito, ela precisava sacar. O funcionário do banco falou: Leila, essa máquina aqui está com defeito, mas eu vou tentar ajudá-la, quem sabe a gente consiga sacar aqui. Venha cá. Aí a Leila foi lá para tentar sacar. Nisso, o rapaz que estava atrás dela disse assim: onde já se viu? Está vendo que a máquina não funciona? Por que não desocupa essa, para a gente tirar um extrato e vai logo para outra? A Leila, olha, falou para o amigo dela: não estou entendendo nada. Porque eu saí de São Paulo, de Belo Horizonte, estava todo mundo estressado. E aqui também. E aí o homem falou assim: então volte para lá, que aqui está todo mundo estressado também. E ela conclui o ensinamento: falta leveza para as pessoas. Leveza, entrar leve em casa. Né? As pessoas entram muito pesadas. E olha, às vezes nós saímos de um ambiente e levamos conosco o peso de alguém. Nós devemos ter esse cuidado. Evitar isso. A pessoa nos olhou torto, nos olhou com uma cara ruim, fala: sai desse corpo que não te pertence. Isso não é meu, isso não é meu, isso é coisa tua. Eu vou chegar em casa, vou ficar meio perturbado, querendo descobrir a razão do outro, mas não vou entrar muito nessa sintonia, não. Chegar em casa, fazer uma oração e esquecer isso. Porque senão você fica o dia inteiro preocupado. Que será que é aquilo, hein? Que será que fulano estava com aquela cara para mim? Será que eu fiz alguma coisa? Tem gente que é meio problemática, fica semanas com isso aí. Cada um com o seu peso. E que a gente possa produzir leveza nos lugares em que nós estamos. Último item. Jesus fala: nós não devemos só amar ao próximo, vai além. Amar, inclusive, aos inimigos. E como é difícil amar aos inimigos, né? Tem uma mulher, às vezes o inimigo está dentro de casa. A mulher apanhava muito do marido. E ela dizia para todo mundo: eu vou me vingar dele. Isso não vai ficar assim. O tempo passou, o marido ficou doente, foi submetido a um tratamento, e ele estava à beira da morte. E a mulher se aproximou, o casal tinha 3 filhos. A mulher falou: a minha vingança vai ser agora. Imagina, no leito de morte, se vingar de alguém. E por que eu estou dizendo isso? Porque a sociedade é vingativa. Pega, por exemplo, a novela das 9 aí. Não trata de vingança? Mas vocês assistem novela, hein? Trata de vingança. E todo mundo gosta. Todo mundo, ó, a melhor possível. Olha como nós somos vingativos. Nós gostamos ainda. Nós nos sentimos satisfeitos quando uma vingança é bem realizada. E a mulher chegou para o marido e falou: eu tenho uma revelação para fazer a você. Qual que é? O marido lá, moribundo, entre a vida e a morte. Eu já traí você.
Ah, é? E você me conta isso agora? Traí. São 3 coisas que eu quero te falar. A primeira é que eu traí você. A segunda é que eu traí você com um dos seus amigos. E a terceira é que um dos nossos filhos não é seu. Ah, você tem mais algo a me dizer? Tem. Você vai morrer sem saber qual que é esse filho. E o homem morreu. Olha só que vingança. Que coisa terrível. A gente não deve, de maneira alguma, privilegiar a vingança. Que o outro parta, cada um com seus problemas, mas que nós nos conservemos livres de problemas. Para encerrar, a última imagem. Diz um autor que quando encarnado não era espírita, depois que desencarnou se tornou espírita e inclusive tem obras psicografadas dele. Que cada vez que nós nos equivocamos, nós praticamos um 0. Então imagina um indivíduo que reencarna como Hitler. Qual que é a nota dele? 0 ou 1? É 0. O indivíduo reencarna bonito, usa a beleza como arma de sedução, acaba com inúmeras famílias em razão disso, abandona os filhos, não cuida dos próprios filhos que criou e desencarna. Qual a nota dele? 0. O indivíduo desencarna e tem oportunidade de desencadear inúmeros vícios. Acaba com o próprio corpo antes do tempo, teria uma encarnação de 80 anos, acaba desencarnando aos 30, considerado no plano espiritual como um suicida indireto. Qual a nota dele? Mais um 0. Será que nós estamos falando da gente? Nas encarnações passadas? Não sei. O indivíduo reencarna, passa a participar do tráfico negreiro, vai à África, busca escravos, traz para o Brasil e vende sem nenhum pudor, sem nenhum remorso. Qual a nota dele? 0. E ainda bate nos escravos, né? Então nós vamos construindo ao longo das várias encarnações inúmeros zeros. Zeros quase infinitos, ó. Aí chega uma encarnação nossa que nós aprendemos a amar o próximo, a respeitá-lo, a considerá-lo, a tratá-lo bem, a agir com leveza no nosso dia a dia, a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. E aí diz esse pensador, aí qual a nossa nota? 0 ou 1? 1. Sabe onde colocamos o 1? Aqui, ó. Que número que é esse, hein? 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e por aí vai. E aí todos os nossos zeros acabam sendo neutralizados por um único 1. É o que está no Evangelho. Quando João, em uma de suas epístolas, diz: o amor cobre a multidão dos pecados. O amor ao próximo é o 1 que nós colocamos na frente dos zeros. E se neutralizam. Saulo de Tarso havia perseguido inúmeros cristãos. Havia ordenado que Estevão fosse apedrejado até a morte. Não deixa de ser um 0, né? Mas se tornou talvez o maior exemplo, depois de Jesus, de alma que pratica o amor ao próximo. Ele colocou um 1, neutralizou os zeros que havia praticado naquela existência e nas passadas. Maria de Magdala, comprometida com os vícios, ela só ficou marcada como uma verdadeira seguidora de Jesus, porque conseguiu colocar um 1 na frente dos zeros que havia construído anteriormente. Então vale a pena amar o próximo, para que a gente consiga, olha só como é fácil, um único 1 para neutralizar a multidão de pecados que talvez nós tenhamos, mas que nem são tão pesados assim, porque também nós nos amamos e nós sabemos nos considerar como nós somos, respeitando as nossas dificuldades, aceitando as nossas deficiências,
mas nos esforçando para praticar o amor que Jesus nos ensinou. Então, obrigado a todos aí pela atenção, que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.